Olá, pessoal. Nós estamos vindo falando em várias aulas das questões que envolvem a ética. E a gente começou na aula 7 falando um pouquinho de conceito de bioética. Agora nós vamos falar na aula 8 a importância da bioética nas organizações de saúde. Como esse conceito, como o agir bioeticamente envolve o nosso fazer em enfermagem, o nosso cuidado de enfermagem. Para mim pensar em questões de bioética, para eu pensar em questão de organização, do ser profissional e enfermeiro, eu fico pensando nas questões de humanização, como tratar o outro. E isso envolve alguns conceitos bem sociais também, como o direito do consumidor. Qual é o direito do consumidor, que é o direito do paciente quando internado? Que direito que ele tem? Ele tem direito de ser bem tratado. Ele tem direito a ganhar uma infecção? Ele tem direito a ganhar uma ferida por pressão? Por isso ficar muito tempo acamado? Não. E aí, hoje em dia, as organizações de saúde, elas se tornaram o quê? Uma concorrência, uma competitividade. Porque o que nós tínhamos antes de visão de organização de saúde, como até como a palavra diz, hospital, hospitalidade, era casa de passagem, hoje em dia nós vemos grandes organizações de saúde trabalhando com questões de hotelaria, com questão de piano bar na recepção para recepcionar seus clientes. E essa, eu não estou falando da realidade do Sistema Único de Saúde, mas uma realidade de operadora de serviços de saúde que é grande no país. Nós temos várias organizações de saúde grandes, particulares, conveniadas, que prestam serviço, que uma parte da população tem esse serviço, né? Mas, independente disso, mesmo que seja nos serviços de saúde, no Sistema Único de Saúde, nós temos essa concorrência também, porque hoje em dia os processos de qualidade estão aí. E as organizações de saúde que atendem o Sistema Único de Saúde também estão atrás dessa competitividade, dessa concorrência. Porque como que eu vou tratar o meu cliente? Eu preciso ter processos de qualidade, eu preciso ter processos operacionais para padrão, que são os POPs, para tratar adequadamente esse meu paciente, não envolver nenhum risco de imperícia, de negligência ou de imprudência no meu tratamento para ele. E juntamente com isso, nós temos o desenvolvimento tecnológico, porque a tecnologia veio para ficar. Quanto mais tecnologicamente um serviço ele presta serviço para o seu paciente, ele consegue agilizar processos. Hoje em dia, os exames, a pessoa consegue retirar os exames na própria casa, no celular, leva para o médico ver. Não tem mais aquela questão de ficar andando com um monte de pastinha na mão, com um monte de impresso. Hoje em dia está tudo no celular. E chega no consultório médico, no consultório de enfermagem, você tem tudo a nível de informatização. Está tudo no ambiente virtual, na nuvem, como nós falamos, né? Por isso que envolve esses programas de qualidade, porque é um atendimento adequado ao meu paciente, que ele tem o direito dele de ser bem atendido. E aí eu tenho uma evolução dos focos de atenção à saúde. Primeiro, os profissionais, equipes dedicadas. Equipes dedicadas significa equipes treinadas, equipes com nível de qualidade que possa prestar um bom atendimento ao meu paciente, que busca conhecimento, que busca pesquisa, que se envolve com pesquisa, que se envolve com as questões técnicas e científicas da profissão. As questões tecnológicas, procedimentos estruturados. Hoje em dia, você chega no lugar, você tem lá um totem de senha, que você já espera a sua senha. É diferente do que como acontecia antigamente. E o paciente, ele acaba tendo o quê? Um ambiente hospitaleiro, um ambiente de acolhimento. Porque se ele não tiver esse ambiente de acolhimento, ele não vai querer ser atendido e ele vai brigar por isso, né? E aí nós temos familiares dos usuários voltados à saúde, que eles vão implicar nessas questões da saúde, né? De uma saúde com qualidade, um serviço de atendimento prestado com qualidade. E quais são esses componentes do sistema de saúde? Eu tenho atos profissionais, que é o meu fazer profissional. Eu tenho recursos utilizados, como esses recursos estão utilizados, né? Recursos adequados. E eu tenho o tratamento da informação. E aí nós entramos aqui também na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque se eu tenho a informação, a informação ela é toda informatizada. Ela ganha grandes alcances. Então, eu tenho que ver como que eu vou tratar essa informação. Por isso que hoje em dia nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu não posso pegar os dados do meu paciente e sair divulgando por aí. Hoje em dia isso é da cadeia. A pessoa pode ser presa por ela passar informações que não são
adequadas, que não são informações que ela deveria passar. Então vamos falar um pouquinho de características de humanidade, né? O que é ser um ser humano? Ele é único. Ele não pode ser repetido, mesmo que se tenha clonagem e que se tenha gêmeos univitelino, cada um tem suas características diferentes. Ele é livre, aquilo que eu falei para vocês. A liberdade implica em responsabilidade. Então, se o ser humano é livre, ele é responsável. Ele é transformador. E ele é autotransformador, ele transforma o meio ao seu redor e ele se autotransforma. Vocês mesmos podem perceber isso, o quanto que a graduação de enfermagem transformou o entorno de vocês e está autotransformando cada um de vocês. O ser humano ele é consciente, se ele é consciente, ele tem autonomia, ele é capaz de simbolizar. O que significa isso? Ele é reflexivo. Ele consegue perceber, dar nome às coisas, perceber os símbolos e refletir sobre isso. Ele é capaz de dar sentido, ele é transcendente. E aí, quando a gente fala em simbolizar, nós estamos falando em criar, em analisar, interpretar e utilizar símbolos para essa interpretação, né? Que acaba sendo bastante importante. E a questão do senso de valor, né? Elementos para o senso de valor, materialidade do ato. Né? O que tem valor para nós? O que é material? Materialidade do ato é eu dar um cuidado com excelência. Eu materializei o meu ato, ele tem um valor. Convicções pessoais, convenções da sociedade, leis escritas vigentes que envolvem a moral e o contexto ético, que envolve as questões individuais de cada um. Recursos e prioridades. O que eu quero dizer com isso, né? Às vezes eu tenho que tomar decisões difíceis, né? O enfermeiro tem, por definição, o encargo de manejar recursos alheios. Olha lá, porque eu estou cuidando do patrimônio de uma organização. É a bomba de fusão que eu sou responsável, é o carrinho de parada, é os materiais que eu solicito no almoxarifado para minha equipe poder trabalhar. Então, são decisões que eu tomo no meu dia a dia de trabalho. O prontuário do paciente também. A instituição hospitalar atua como um guardião legal desse documento. Então, como que vai estar esse prontuário do paciente? E aí, hoje em dia, com a informatização, aquilo que eu falei para vocês, ele tem a sensibilidade de propagar essa informação. Só que é uma informação sensível porque pertence a outra pessoa. Aí, por isso que se criou a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A comunicação, que é uma necessidade, né? Para todo profissional de saúde, a comunicação com seus semelhantes é uma necessidade imperiosa. Nós passamos plantão, nós pegamos plantão. Nós conversamos com o paciente, nós conversamos com a família do paciente, nós conversamos com a equipe médica, com a equipe da farmácia, com a equipe da nutrição, com a nossa direção, com a organização de saúde como um todo. Então, a comunicação ela é importante. Eu não gosto daquela pessoa, não vou falar nada com ela. Não é assim que funciona. Você precisa ter responsabilidade de saber qual que é o seu papel na equipe de saúde. E isso implica em uma comunicação assertiva. E aí nós temos também a questão do conceito de pessoa, né? Pessoa é um ser humano desde o seu nascimento até a sua morte legalmente declarada. O ser humano é todo ser vivo que tenha em ato ou em potencial, mesmo que seja de forma mínima, as características de humanidade. E aí a questão, quando nós falamos de recursos e prioridades novamente, nós falamos de assessoria, né? A índole do enfermeiro pode ser reconhecida pela seleção das pessoas que formarão seu grupo de colaboradores. Então, quem que eu vou contratar para ser a minha equipe de trabalho? Será que vira uma bagunça? É só festinha? É só beber chopp lá no bar? É só happy hour? Não, gente. Às vezes, eu tenho que entender que eu tenho uma ação profissional. E se eu misturar muito as coisas podem ser denegridas. Às vezes, é aquilo que eu falei, as pessoas não conseguem trabalhar com a liberdade. De repente, eu tenho liberdade com a minha equipe. Vamos para uma festinha, vamos aqui, vamos ali. Na hora que eu negar uma folga para a minha equipe de enfermagem, isso pode mudar tudo. Eu posso virar um enfermeiro carrasco, eu sou o carrancudo, e aí vira uma bagunça só, vira um circo, na verdade. Por isso que tem essa fotinha aí do circo. E assim, para o enfermeiro, compete ter o quê? Decisões. Decisões e intervenções de caráter comunitário e institucional, com a empresa que eu estou atuando. Com justiça, relacionando custo, benefício e prioridades. Qual que é a minha prioridade? É meu paciente.
Então, eu não posso dar folga para a minha equipe inteira e deixar meu paciente sem cuidado. Qual é o custo-benefício dessa situação? Eu não posso deixar a minha equipe levar uma gás embora do hospital. Qual é o custo-benefício dessa situação? Pode levar que tem muito. É assim que funciona? A questão do respeito às pessoas que estão à sua volta e sob seus cuidados. A aplicação da autonomia, da não maleficência, aquilo que nós estamos falando, e da forma individual de justiça. Então, eu tenho que ter uma postura íntegra, eu tenho que trabalhar de acordo com as normas da instituição que eu escolhi trabalhar, porque eu escolhi a instituição e a instituição me escolheu. Como que eu vou prestar os meus serviços? Como que eu vou liderar a minha equipe de trabalho? E isso fica para uma reflexão. Qual é o tipo de enfermeiro que eu quero ser? E aí, implicando nas questões de responsabilidade ética e bioética do hospital, buscar a qualidade em seus serviços para oferecer a quem necessitar. Eu não faço distinção do meu cuidado. Cada profissional de saúde, seja qual for sua importância e posição no respectivo organograma do hospital, deve ter a convicção de atuar de maneira correta e tudo deve estar voltado às pessoas cuja dignidade deve ser reconhecida. Então, é muito importante que eu tratar o meu paciente com dignidade, como ele deve ser tratado. E aí, o que deve acontecer, né? Os direitos devem ser respeitados. Então, eu tenho a organização de saúde, eu tenho os profissionais e eu tenho o paciente. E a finalidade dos esforços é visto como objetivo a ser alcançado. Qual é o objetivo? A recuperação do meu paciente. É a recuperação da saúde do meu paciente. É a cura da sua doença, através de todos os cuidados da equipe multiprofissional. E que as pessoas que estão sob seus cuidados encontram-se afetadas ou diminuídas pela dor, pela angústia e pela doença. Então, eu tenho que saber entender isso, essa fragilidade dessa pessoa que está ali doente, que é o paciente, e precisando dos nossos cuidados. Assim, a bioética pretende contribuir para que as pessoas estabeleçam uma ponte entre o conhecimento científico e o conhecimento humanístico, a fim de evitar os impactos negativos que a tecnologia pode ter sobre a vida. Então, eu tenho que imaginar que a tecnologia, ela tem que vir como um facilitador, uma ferramenta para me auxiliar no cuidado do paciente. E esse cuidado precisa levar benevolência e não maleficência. E assim nós terminamos mais essa aula e nos encontramos na próxima.